O Império de Alexandre está arruinando. O Lula está honrando com a sua palavra. Ele disse que ele iria plantar em 2023, plantar em 2024 e iria colher em 2025. O Lula plantou, na verdade, plantou foi vento. E quem planta vento, colhe tempestade. Porque o Lula gosta tanto de pobre que quer produzir um país de miseráveis. Porque ele já disse que nesse país quem recebe mais do que R$5.000 não é seu eleitor. Portanto, ele não quer que ninguém tenha uma renda digna. Por isso que as pesquisas mostram agora que o Lula despencou em definitivo e parece um caminho sem volta. Que num possível segundo turno, o Lula perde para todos os pré-candidatos que estão postos aí. Portanto, a República está caindo. O Império de Alexandre está caindo. Porque o seu Lula está no poder hoje, ele sabe muito bem das 132 intervenções que o TSE fez durante o processo eleitoral para claramente prejudicar Jair Messias Bolsonaro. Fala pessoal, mais um vídeo aqui sensacional. E eu quero deixar as falas desse deputado aqui que desceu além em cima de Alexandre de Moraes, do desgoverno Lula. Quero deixar esse vídeo completo aqui para que vocês vejam as durezas e as verdades que esse deputado, que é isento, que tem coragem, que não é todos que tem a moral, a coragem de abrir a boca dentro da Câmara dos Deputados, porque a maioria que tem ali é tudo covarde, omisso e medroso. Esse daqui tem a coragem e falou verdades sobre Alexandre de Moraes, Flávio Dino, governo Lula e escancarou aqui. Quero deixar esse vídeo completo para vocês conferirem. Antes, deixa o like, curte, comente, compartilha. Vamos assistir esse vídeo agora. Porque ele já disse que nesse país quem recebe mais do que R$5.000 não é seu eleitor. Portanto, ele não quer que ninguém tenha uma renda digna. Por isso que as pesquisas mostram agora que o Lula despencou em definitivo e parece um caminho sem volta. Que num possível segundo turno, o Lula perde para todos os pré-candidatos que estão postos aí. E sem nenhum sinal de recuperação. Porque parece até engraçado, se não fosse trágico. O Zé Dirceu, com a maior cara de pau, em um evento público, fala para todo mundo. Errou quem disse que nós queríamos voltar para a cena do crime, porque nós nunca saímos. E todo mundo bate palma para isso. O Supremo bate palma para isso. O Lula está honrando com a sua palavra. Ele disse que ele iria plantar em 2023, plantar em 2024 e iria colher em 2025. O Lula plantou, na verdade, plantou foi vento. E quem planta vento, colhe tempestade. A tempestade veio e está destruindo o seu governo. Até as pessoas mais simples e humildes, que o Lula sempre achou que eles, por cabresto, iriam ser seus eleitores, olha para os indicativos do Nordeste. Eu estou imaginando aqui os parlamentares do PT, do PSOL, do PSB, do PDT do Nordeste, que andavam pelos corredores dizendo: nós elegemos o presidente, o nosso presidente é legítimo, representando o povo nordestino. Esse povo está vendo que o Lula faz um péssimo governo, porque ele não cuida das pessoas, porque ele não cuida das contas. Ele aumentou a gastança com as viagens da Janja, e aí a dívida pública aumentou, e aí veio o juro alto, e isso impactou na vida dos brasileiros. Com essa irresponsabilidade que ele faz, ele desestimulou o setor produtivo, e aí demanda, oferta e procura, veio a inflação, tirou o poder de compra dos nossos consumidores, desses mais humildes. Porque o Lula gosta tanto de pobre que quer produzir um país de miseráveis. A soberba, com certeza, é um dos indicativos que podem levar para que os impérios se arruinam. Eu digo que o Império de Alexandre está arruinando. Pelas suas causas. Primeiro, o STF foi pautado pelo PSOL. Pega essa pauta, querendo parecer sensacionalista para a mídia, ser um super-herói brasileiro, aí ele manda a manifestação, o pedido de prisão, para que o Procurador-Geral da República pudesse analisar. Possivelmente, eu imagino que o procurador, não podendo dar gargalhadas, não podendo fazer nenhuma peça diferente disso, é óbvio que ele sabe que não tem nenhuma sustentação ao pedido de prisão que fosse, e ele, na verdade, então, nega esse pedido do Alexandre de Moraes, frustrando o Alexandre de Moraes. Por isso ele vai ter uma noite amarga, porque ele já imaginava dessa noite estar empoderado, com o parecer favorável do procurador, ele pudesse se deleitar, então, já na expectativa de prender Jair Bolsonaro. Volto a dizer, o Império de Alexandre está arruinando. Talvez não seja no tempo que nós gostaríamos, porque se dependesse de nós, nem teria tido esse império.
Porque, na verdade, também o executivo desse momento está de joelhos para as vontades do próprio STF. A submissão, afinal de contas, o seu Alexandre de Moraes agora tem um jatinho particular, ele pode usar a hora que quiser, deputado Hélio Lopes, para ir ali assistir o jogo do Corinthians. Pega o jatinho por segurança, por proteção, mas espera aí. Isso é crime. Isso tem que ser investigado. Cadê o Tribunal de Contas? Cadê os outros órgãos de fiscalização? Alexandre de Moraes, avião da FAB não é para passear, para levá-lo para assistir jogo do Corinthians. O senhor não tem essa prerrogativa. E o executivo está de pé. Portanto, a República está caindo. O império de Alexandre está caindo. Porque o senhor Lula está no poder. Hoje ele sabe muito bem das 132 intervenções que o TSE fez durante o processo eleitoral para claramente prejudicar Jair Messias Bolsonaro. Na semana passada, senhor presidente, eu tive a oportunidade de estar dentro do STF, de ver aquela fatídica avaliação lá do processo que foi relatado pelo Procurador-Geral, e mais do que o conteúdo, a expressão facial. E dou um depoimento de quem estava lá. O senhor Alexandre de Moraes debochando o tempo todo. O senhor Flávio Dino debochando o tempo todo. Assim, um negócio vergonhoso, deprimente, porque querem de toda forma destruir o patrimônio moral, o patrimônio ético, o patrimônio legal construído por Jair Messias Bolsonaro, que está sendo perseguido porque teve coragem de enfrentar um sistema podre, teve coragem de escancarar os purões aqui de Brasília, enfrentar o sistema, falar não para o sistema, mas o sistema está tentando prender Jair Messias Bolsonaro. O Lula vai terminar no fosso e o império de Alexandre, com certeza, irá arruinar em breve pelo bem da nação. Vai vendo, Brasil! A esquerda, que está falando de alto e bom som, que não quer anistia, está gritando para anistiar o Glauber Braga. Houve hoje, na Comissão de Ética, a maior falta de respeito, quando uma deputada xingou o relator. Esse é o povo que fala contra a anistia. Eles querem anistiar os seus. Quando é para anistiar pessoas que não cometeram crimes, eles gritam sem anistia. Mas quando é para tirar um deputado truculento e agressivo, eles ficam dizendo, não, fica Glauber, anistia ao Glauber. Não, a esquerda tem que aprender muito, porque eles precisam de uns 5 litros de óleo de peroba. Porque o que se vê hoje não é sede de justiça, é sede de vingança. É a criminalização da opinião, da fé, da bandeira, da oração e da dissidência. O mesmo instrumento que hoje fere os conservadores, amanhã pode e vai, tenho certeza disso, contra os que hoje aplaudem. A história não perdoa ingênuos, nem cúmplices. E o Brasil está se tornando um laboratório autoritarista com verniz de democracia. O que me impressiona é a naturalidade com que a elite política e midiática deste país aceita o uso do judiciário como ferramenta de repressão ideológica. Prestem atenção. A mesma elite que exige penas exemplares para os patriotas pacíficos é a que vive passando a mão na cabeça de bandido, traficante e estuprador. Vivemos um tempo em que condenar o pensamento virou mais importante do que punir o crime. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Pois é, pessoal, mais um deputado corajoso. Ele não é tão conhecido, ele não tem tanto nome como outros deputados na Câmara, né? A exemplo disso é o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gai, né? Então, outros que têm nome ali. Ele não tem tanto nome, conhecido nas mídias, mas isso não significa dizer que não ter nome não é não ter coragem. Nós sabemos que existem muitos deputados dentro da Câmara dos Deputados ali,
Existem muitos que não são conhecidos, mas são corajosos. E esses aí nós temos que dar voz, esses aí nós temos que mostrar. Não adianta, né? Tem muitos ali que não são bem conhecidos, mas têm mais moral do que aqueles que são conhecidos, que ficam lá se escondendo, com medo de perseguição. Deputado que tem medo de falar a verdade é porque alguma coisa tem. Porque um deputado corajoso, independente, um deputado que está ali, de fato, para defender a verdade, ele vai abrir a boca. E se ele representa o povo que o elegeu, de fato, ele tem que abrir a boca. Gostei desse deputado, por isso que eu quis trazer esse vídeo, aonde ele vai para cima de Alexandre de Moraes. Porque muitos pensam que Alexandre de Moraes é um deus, é um imperador, não é ele é que tem, ele é o dono da vida e da morte. Não, Alexandre de Moraes é um ser mortal como qualquer um. Ele pensa que por ele colocar aquela toga nas costas ele tem mais poder, mais autoridade. Não tem. O problema é que a maioria dos deputados e a mídia está dando esse poder a ele. E ele está se empoderando justamente por causa disso. Porque as pessoas, os senadores e deputados que muitos estão ajoelhados, é que estão dando esse poder ao Alexandre de Moraes. É por isso que ele pensa e faz o que quer. Até os ministros, que são ministros igual a ele, muitos se curvam diante de Alexandre de Moraes. Eu não sei como é que pode um negócio desse no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei como é que um negócio desse vai avante e outros ministros cruzam os braços, fecham os olhos, fingem que nada está acontecendo e Alexandre de Moraes manda, desmanda. Ele é o perseguidor, ele é a vítima, ele é acusado, ele é o juiz, ele é o promotor, ele é quem solta, ele é quem prende. E os outros ficam apenas curvados, calados. Com exceção do Fux, que não quis votar junto com Alexandre de Moraes, porque quem votou foi o Dinho. O Fux disse, não, peraí, eu vou avaliar essa pena de 14 anos aí. O Fux, pelo menos, teve uma coerência, né? Independente se é de esquerda ou de direita. A coerência, a verdade, o julgamento justo. É isso que tem que prevalecer. Mas não essa parcialidade que existe dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos claramente que a maioria foram indicados pelo PT e pela esquerda e eles estão agindo de forma parcial e política. Então esse deputado aqui escancarou a verdade. Para que Alexandre de Moraes vai pegar um voo com o avião da FAB? Se Alexandre de Moraes for o defensor, o herói da democracia, foi ele que salvou o Brasil de uma ditadura, se foi o Alexandre de Moraes, era para ele pegar um voo comercial, para ele ser aplaudido pelas pessoas. As pessoas deveriam pedir para tirar foto com Alexandre de Moraes, dar um abraço em Alexandre de Moraes. Por que ele não faz isso? Por quê? Porque ele sabe que ele é um arbitrário. Ele não é justo. Se fosse um juiz justo, de competência, leal, a toga que veste, fosse fiel à Constituição, ele andava em qualquer lugar desse Brasil e as pessoas iam reconhecer um juiz verdadeiro. Como não é, tem que pegar um voo da FAB. Um voo, né? Que eu vou dizer uma coisa, né? Só para ele sozinho, hein? Imagina só. Nós pagando ainda mais. É lamentável, né? Só no Brasil essas coisas acontecem. Queria trazer esse vídeo para compartilhar com vocês a indignação desses deputados verdadeiros e a minha também. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comente, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.